Em casa sozinho à noite, graças a Deus pelos cães. Isso aconteceu comigo na última terça-feira e não consigo parar de pensar nisso. Vou começar a história dizendo que sou uma mulher de 30 anos que mora com meu noivo e nossos 2 cães. Tenho 2 huskies, um de 2 anos e outro de 4 meses. Eles não latem nem uivam. Esses cães simplesmente amam muito as pessoas. Meu BL e amigos já entraram na casa em várias ocasiões e os cães não deram um pio. De qualquer forma, são 8 da noite, está escuro, estou sozinho em casa. Meu noivo tinha um jogo de hóquei. Estou no banheiro com a porta fechada e o secador de cabelo ligado, então não consigo ouvir nada ao meu redor. Isto é, até ouvir o uivo de um dos cães. Para o secador de cabelo e escuto, pensando que os cães estão brigando novamente. Em seguida, ouço uma batida fraca e os cães começam a ficar a pechir. Latindo, uivando, pulando na janela da baía com tanta força que pensei que eles a quebrariam. Fico pensando o que diabos está fazendo com que eles fiquem loucos daquele jeito, talvez um cachorro ou uma doninha. Olhei pela janela do meu quarto, pois era a janela mais próxima da porta da frente para mim. Eis que aparecem 2 homens negros com capuz e não sou racista, apenas estou dando a descrição na porta da frente. Eles começam a bater mais alto e, dessa vez, meu husky de 2 anos de idade pula da janela de sacada para a porta da frente e começa a rosnar e a bater com o corpo na porta. Eu estava observando tudo do meu quarto, quando o cachorro pulou na porta, um dos homens deu um pulo para trás, assustado, olhou para o outro e eles foram embora. Chamei meu noivo para ir para casa o mais rápido possível. Eu os vi se afastando pela estrada. Eles não estavam vendendo nada, pois não pararam em nenhuma outra casa. Fiquei muito assustada, e ainda estou. Graças a Deus, meus cães malucos. Homens assustadores na minha porta, não vamos nos encontrar novamente. Cinco homens enormes e armados procurando presas. Olá. Sou uma jovem que mora no Irã e criei esta conta anônima para publicar as coisas que poderiam ameaçar minha segurança se fossem publicadas na minha conta principal. Como você provavelmente já sabe, o Irã está passando por uma revolução, e as pessoas estão protestando novamente há 2 meses seguidos. As pessoas costumam cantar o abaixo o ditador de suas janelas à noite aqui. Esta noite, eles tinham acabado de parar quando decidi sair para fumar. Fui até a rua principal, que fica a menos de 50 metros da minha casa. Eu não estava usando o hijab e, para ser sincero, estava paranoico com isso o tempo todo, mas tudo correu perfeitamente normal e dei meia volta para casa, pensando que estava ficando muito assustado ultimamente. Na metade do beco, notei um grupo de 5 homens enormes, um deles segurava um alto-falante que tocava uma de nossas músicas de protesto, 2 deles disparavam raios laser nas janelas de cada lado do beco e os outros tinham armas. Eram as forças da República Islâmica que estavam incitando as pessoas a irem até suas janelas. Não consegui olhar para eles quando se aproximaram, apenas prendi a respiração e passei por eles enquanto meu coração estava prestes a saltar do peito. Não demorou mais de 1 minuto e eu estava a apenas alguns metros de casa, mas pareceu uma eternidade e, naquele instante, tive quase certeza de que não chegaria em casa. Eu estava apavorada e sozinha ali, enquanto aqueles homens enormes e armados, procurando provavelmente os manifestantes mais pacíficos de todos os tempos, caminhavam em minha direção enquanto eu não estava usando o hijab. Não sei se eles realmente se importaram muito comigo ou não, mas, de qualquer forma, foi absolutamente horrível para mim. Sozinho em casa, deixei um homem entrar para ler nosso medidor de gás do andar de cima. Eu tinha 12 anos e minha irmã mais velha e eu estávamos sozinhas em casa no fim de semana. Eu estava esperando uma amiga me buscar e estava ficando inquieto. Bateram na porta e, pensando que era ela, corri para atender sem verificar pelo olho mágico. Um homem estava lá com uma prancheta e disse que precisava verificar nosso medidor de gás. Eu estava muito decepcionado com o fato de minha amiga ainda não ter chegado, então apenas disse a ele, sim, claro, o que você precisar fazer. Não notei na hora, mas ele não estava vestido como um funcionário da prefeitura. Ele vestia uma camisa verde e roxa com listras ousadas, como o apresentador de Blues Clues. Ele entrou e imediatamente subiu as escadas até onde ficavam nossos quartos e entrou pela porta aberta do meu quarto, o típico quarto de menina com rosa e glitter. Graças a Deus, minha irmã desceu as escadas quase naquele exato momento. Ela disse, vá, aquele é o pai da Daphne. Por que ele está subindo as escadas? E eu reclamei que a Daphne não estava aqui e estava falando sobre como ela não era confiável quando minha irmã me interrompeu. Espere, se a Daphne não está aqui, quem é ele? Eu disse, ele está aqui para ler os medidores de gás. Seu rosto ficou branco.
Ela abriu a porta da frente e me arrastou para fora, com a mão presa sobre minha boca em protesto. Ela disse: "E nossos medidores de gás estão do lado de fora." Nenhum de nós tinha celular, eram os anos 60, e obviamente não íamos voltar para dentro de casa para chamar as autoridades pelo telefone fixo. Foi então que minha irmã, sempre engenhosa, teve um golpe de gênio. Um homem estava passando em frente à nossa casa e ela fez sinal para ele. Ela gritou bem alto para dentro de casa: "Vó, pai, é bom você estar em casa. Um homem da prefeitura está aqui para ler os medidores de gás no andar de cima." E, como ela esperava, o homem da rua disse: "Do que você está falando?" O homem de camisa listrada saiu correndo da casa. O homem da rua nos perguntou várias vezes se estávamos bem, se precisávamos que ele ficasse conosco no quintal até que nossos pais chegassem em casa. Ele foi muito gentil. Ficamos tão assustados que mal lhe agradecemos antes de bater e trancar as portas e janelas. Por mais irritada que minha irmã estivesse com o fato de eu ter deixado alguém entrar em casa, ela me implorou para não chamar as autoridades, pois meus pais a deixaram no comando e ela temia estar em apuros. Eu não queria ser criticado por ter deixado um cara entrar por descuido, por isso estava na mesma página. 3 semanas depois, uma garota de nossa comunidade desapareceu. O mesmo modus operandi, ela estava sozinha em casa e as autoridades encontraram a porta aberta, sem sinais de arrombamento. Minha irmã e eu discutimos nossas opções, mas no fundo sabíamos que não tínhamos outra escolha a não ser confessar. Contamos tudo à polícia, não sei se isso ajudou, mas eles nos disseram que tinham motivos para acreditar que era o mesmo homem. Eles também localizaram o homem que nos ajudou na rua. Acontece que nós já o conhecíamos, ele trabalhava no açougue, mas não o reconhecemos. Depois disso, ele ficou amigo da família por toda a vida. Nossos pais ficaram mortificados. Eles não ficaram bravos conosco, apenas felizes por estarmos bem, embora tenham revisado todas as regras de precaução e não tenham nos deixado sozinhos em casa por um tempo. Encontraram a garota e disseram que ela havia sido mantida presa por alguns dias e depois queimada viva. Nunca pegaram o homem, mas não se preocupe, ele tinha aparentemente 30 e poucos anos na década de 1960, portanto, de qualquer forma, já deve estar morto. Agradeço a Deus todos os dias pela desenvoltura e ação rápida de minha irmã. Leitor de medidor falso, não vamos nos encontrar. Eu estava sozinho em casa. Estou no Reddit há cerca de 2 anos, mas só agora encontrei este subreddit. Depois de ler algumas das principais postagens, percebi que o que aconteceu comigo neste verão se encaixa perfeitamente aqui. Não escrevo nada há muito tempo, portanto, desculpe se esta não for a postagem mais articulada. Isso me deixou de rastros por um tempo e ainda não estou completamente bem, mas é mais fácil lidar com isso. Estávamos no meio do verão e meus pais tinham saído no fim de semana para ir à nossa casa em Cape Cod. Fica a cerca de 2 horas de carro, então não é nada demais para eles me deixarem sozinho por alguns dias. Minha mãe tinha feito carne de porco desfiada e macarrão para eu esquentar e comer quando quisesse, e eu tinha algum dinheiro para pedir uma pizza. As coisas estavam indo bem, mas na primeira noite em que fiquei sozinho, fiquei acordado até as 3 da manhã jogando Xbox, então acordei bem tarde no dia seguinte. Verifiquei meu telefone quando acordei e vi que já passava um pouco da 1 hora. Eu tinha feito planos para jogar hóquei de rua com meus amigos às 3 horas, então me joguei da cama e fui para o chuveiro. Eu tomo banhos muito longos, então quando meus pais não estão, eu fico louco. Eu estava lá dentro por cerca de 45 minutos, no meu celular, navegando no Reddit, no Twitter e coisas do gênero, quando ouvi a porta da frente se abrir. O banheiro fica no alto da escada da porta dos fundos, e a porta faz muito barulho quando abre e fecha. Fiquei imediatamente paralisado, pois obviamente eu deveria estar sozinho. Esperei por cerca de 2 minutos, com os ouvidos atentos para tentar ouvir mais alguma coisa. Nada. Imaginei que fosse apenas o vento ou que meus pais tivessem chegado cedo em casa, então desliguei o chuveiro, enrolei minha toalha e desci lentamente as escadas para verificar. A escada para a cozinha, onde fica a porta dos fundos, é bem apertada e murada, então é como descer uma versão mais apertada dessa, mas substituindo o corrimão por uma parede. Portanto, não consigo ver a cozinha quando estou descendo. Embora minha casa seja velha como a merda e cada degrau da escada faça um rangido muito alto, ainda assim tomei meu tempo e tentei ser o mais silencioso possível. Provavelmente levei 45 segundos descendo todas as 12 escadas. Então, quando cheguei ao penúltimo degrau, logo antes de ver a esquina da cozinha, respirei um pouco para me recompor. Em minha mente, eu sabia que estava sendo estúpido, obviamente não havia nada na cozinha, não havia como eu não ter ouvido outro barulho e não havia razão para eles ainda estarem na cozinha, mesmo que houvesse ladrões ou algo assim na casa.
Depois de me castigar mentalmente por ser tão covarde, dou uma risadinha para mim mesmo por ter sido tão estúpido e, normalmente, subo os últimos 2 degraus da escada e viro a esquina da cozinha. A cerca de 2 metros de distância de mim, no meio da cozinha, está um homem olhando diretamente para mim, perfeitamente imóvel, com um enorme sorriso no rosto. Apenas olhando para mim. A coisa de que me lembro mais vividamente não é seu rosto ou seu sorriso, mas seus braços, que não estavam apenas ao seu lado, ele os segurava na posição mais estranha e anormal que já vi. Eles estavam onde normalmente se seguraria os braços, mas ele os havia girado até o ponto em que estavam quase completamente invertidos, além de levantá-los para cima e um pouco atrás de si. Não sei por que me lembro tanto disso, mas é simplesmente a posição anormal mais demoníaca que já vi. Sinceramente, acho que quase tive um ataque cardíaco ali mesmo. Olhando para trás, percebo o quanto essa situação foi assustadora, mas no momento dei um passo em direção a ele e dei o soco mais forte que pude na mandíbula, meio que dando um tapa e empurrando-o em direção ao chão. No segundo em que acertei o soco, corri para as escadas, deixando cair a toalha na cozinha com o coração batendo descontroladamente. Corri para o meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. Rapidamente, coloquei uma cadeira contra a maçaneta da porta, como se vê na TV, quase sem pensar, liguei imediatamente para o 911 e, quase chorando, contei ao operador o que havia acontecido. Enquanto eu estava sentado no chão do meu quarto, praticamente em posição fetal, olhando para a porta e rezando para que um policial chegasse logo, percebi que a luz que vinha do vão entre as portas havia parado. O maldito estava do lado de fora da minha porta. Não há palavras para descrever a sensação que tive, fiquei paralisado de medo, observando a sombra na parte inferior da porta mudar de forma minúscula. Fiquei com as mãos fechadas, olhando para a abertura, rezando para que o homem fosse embora pelo que pareceu 1 hora. Durante todo esse tempo, o operador do 911 estava perguntando, alô? Senhor, o senhor está aí? Olá. Eu não queria fazer barulho e, mesmo que quisesse mover meus braços para levar o telefone à boca, acho que não conseguiria. Por fim, a luz voltou à fresta e ouvi os passos mais fracos, rangendo lentamente as tábuas de madeira do assoalho enquanto ele caminhava pelo corredor. Fiquei em silêncio por alguns minutos, enquanto me sentava enrolado, incapaz de falar. Ouvi batidas na porta da frente e o som de 2 policiais entrando em minha casa. Finalmente me senti seguro e abri a porta para os 2 que estavam lá, quase chorei. Hoje em dia, meus pais não me deixam mais sozinho em casa, graças a Deus, e eu verifico todas as fechaduras da casa antes de ir para a cama. Ainda tenho pesadelos de vez em quando e meu coração dispara sempre que vejo alguém parado, mas estou me saindo bem. Mesmo trabalhando com desenhistas e alguns alinhamentos, a polícia nunca encontrou quem quer que estivesse em minha casa. Isso me dá arrepios na espinha toda vez que olho para fora, meio que esperando vê-lo do outro lado da rua, sorrindo sob um poste de luz. Não tenho ideia do que ele queria ou de quem era, mas, de qualquer forma, não vamos nos encontrar. Nunca mais. Desculpe-me pela extensão, nunca escrevi isso antes, mas me sinto bem em compartilhar isso com outras pessoas. Se alguém estiver interessado, posso fornecer fotos das coisas que tentei descrever, menos o homem na cozinha, é claro, como onde eu estava sentado no meu quarto, na cozinha e no banheiro. Sozinho em casa. Bem, primeiro vou contar um pouco da história de fundo. Essa história se passa há cerca de 10 anos, no ano letivo de 2008 a 2009, e eu estava na 7ª série. Minha família havia se mudado para Decatur, Indiana, para um complexo de casas recém-construído. Éramos minha mãe, meus 4 irmãos e eu. Um dia, durante a semana, eu estava doente e tive que ser buscado na escola mais cedo. Então, fiquei deitado no meu quarto enquanto minha mãe limpava a casa. Quando chegou a hora de buscar meu irmão mais novo na pré-escola, minha mãe perguntou se eu queria ir com ela e eu recusei, pois não me sentia à altura da tarefa. Minha mãe deu de ombros e saiu, deixando-me sozinho. Quando criança, sempre gostei de escrever contos e era isso que eu estava fazendo enquanto a TV tocava ao fundo quando ouvi pela primeira vez. Fazia cerca de meia hora que minha mãe havia saído quando ouvi um rangido vindo do quarto do meu irmão, que ficava ao lado. Eu não tinha ouvido ninguém entrar, então fiquei confuso e ouvi novamente. Parecia que alguém estava pulando em uma cama, mas meus 2 irmãos que dividiam o quarto tinham uma beliche. Levantei-me e gemi, deslizando pelo corredor até o quarto deles. A porta estava aberta e, claro, não havia ninguém lá. Voltei para o meu quarto e fiquei deitado na cama por cerca de 10 minutos até ouvir a porta de um armário bater na cozinha. Levantei-me e entrei correndo para ver um único saco de Doritos deitado quase perfeitamente no centro da cozinha. Foi quando tive uma sensação ruim e inexplicável e saí.
Mesmo assim, eu estava desconfortável e tive que atravessar a rua e sentar no meio-fio até que 2 dos meus irmãos descessem do ônibus escolar, antes que eu pudesse voltar para dentro. Essa não foi a única experiência que tive naquela casa. Certa vez, meu irmão, minha mãe e eu ficamos acordados até tarde assistindo à televisão e, por algum motivo, o volume da TV era reduzido a 0. Em outra ocasião, levantei-me no meio da noite para fazer xixi e, ao voltar para o quarto que dividia com um dos meus irmãos, vi uma pequena forma feminina aos pés da cama dele e pulei da minha cama para dele para agarrá-lo, mas a figura desapareceu. Além disso, tive muitos pesadelos enquanto estávamos lá. Sinto que algumas dessas coisas podem ser explicadas como imaginação de criança, mas ainda me deixam desconfortável até hoje. Felizmente, não moramos lá por muito tempo. O que vocês acham? Como eu disse, a casa foi construída recentemente e nós fomos os primeiros inquilinos dessa casa em particular.